Você já reparou como que os especialistas, como que muitas pessoas dizem e falam sobre a importância de brincar com os filhos, de que os pais brinquem com os filhos? Ora, não é verdade isso não. Mas nem de longe isto é a coisa mais importante que os seus filhos precisam. Se fosse, haveria uma ordem clara na Bíblia para isso. Na realidade, há poucas instruções diretas na Bíblia sobre a criação dos nossos filhos. Como, por exemplo, filhos, obedecei aos vossos pais e pais não irritem aos vossos filhos. Filhos, ouçam seus pais. Pais, ensinem a palavra de Deus aos seus filhos de manhã, de tarde, de noite. Então a gente vê que há poucas ordens diretas aí da Bíblia sobre a criação de filhos. Agora, por que tantos pais acreditam mesmo nesse poder mágico de brincar com os filhos? Há alguns motivos aí e eu vou explicar para vocês neste vídeo. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, é óbvio que eu não estou dizendo que a gente não vai brincar com os nossos filhos, mas eu vou falar disso mais lá no final. Mas por que os pais acreditam tanto e se fala tanto hoje sobre isso, que os pais têm que brincar com os filhos e brincar e brincar e brincar? Primeiro, porque os pais têm tido poucos filhos. E como eles têm poucos filhos, as crianças costumam ficar isoladas. Muitas pessoas têm apenas um filho, ou então tem dois, mas uma idade muito espaçada. Assim, o primeiro tem 15, o segundo está com 6 anos. Então, às vezes, fica um pouco mais difícil que eles tenham um relacionamento ali de amigos, porque a diferença é muito grande de idade. Portanto, isso explica e muito por que agora se fala tanto para os pais brincarem com os filhos. Por quê? Porque não há muitas crianças em casa, então as crianças acabam ficando isoladas. Eu olho aqui no meu caso, né? Eu tenho 4 filhos. Como que eu brinco com eles, obviamente. Eu sempre brinco até que considero até que brinco até bastante, mas... Ó, tá vendo? Eu tô falando, é um vídeo em que eu falo, não se preocupe tanto, e eu tô dizendo, eu brinco com eles, mas não é isso a coisa mais importante, faz parte da vida, obviamente. Mas aqui em casa, a maior parte do tempo eles brincam entre eles, eu tenho 4, eles brincam entre eles o tempo todo. E também brincam com outras crianças, principalmente as crianças aí da minha igreja. Essa questão de que hoje as famílias não têm tido filhos, influencia em tudo, porque os vizinhos também não têm tido filhos, então as crianças elas não têm um amigo ali da vizinhança, como era antigamente. Então isso atrapalha muito. Como as crianças ficam isoladas, o pai olha e vê que a criança, ele começa a ficar desesperado e aí então tem que brincar o tempo todo. Agora, se você tem filhos, se você tem vários, você vai notar isso, como eu noto aqui na minha casa. Eu brinco com eles porque eu gosto, eles também gostam, mas eles estão o tempo todo ocupados entre eles mesmos. Principalmente a minha filha, 02 e a 03. Quer dizer, todos eles brincam muito entre eles, mas as minhas 3, né, que são 3 meninas, 7 anos, 4 e 1, brincam demais, as duas principalmente. Assim, quase não sobra tempo para mim. Então, em primeiro lugar, eu acredito que os pais hoje têm falado tanto sobre isso, muitos especialistas têm falado tanto sobre que os pais devem brincar com os filhos. Por quê? Porque as crianças estão muito solitárias, porque não têm tido filhos e há poucas crianças no bairro, enfim. E por isso os pais acabam olhando a criança, fica desesperada e acaba surgindo uma necessidade muito grande mesmo de que os pais brinquem mais com as crianças. Segundo, por quê? Porque essa supervalorização dos pais brincando com as crianças, porque as pessoas estão muito isoladas hoje. Hoje, os prazeres são muito solitários e fáceis. Pegue, por exemplo, o videogame da vida. É um prazer que você pode ter ali na sua casa, sozinho. Ainda que você brinque pela internet, é uma coisa solitária. Você tem as séries, muita série. Ainda que você assista com alguém do lado, é uma coisa solitária, não dá para ficar conversando, interagindo, você e outra pessoa ali, senão você tem que parar a série. Você tem muito isso, então, as mídias hoje, as redes sociais, futebol. Você tem ao alcance aí de um clique qualquer jogo de futebol de qualquer país. Tanto é que você já tem aqui no Brasil um menino dizendo, qual é o seu time? E ele fala, Real Madrid, é o primeiro time dele. Por quê? Porque você tem hoje o mundo ao alcance de um clique, ou de um clique, aqui você vai clicar aqui também com o controle da televisão. Por conta disso, da mídia muito fácil hoje, é muito fácil o acesso à mídia, qualquer tipo de mídia. As pessoas têm muitos prazeres solitários, e isso muitas vezes, essa facilidade da mídia para que você tenha entretenimento acaba nos distanciando das pessoas. Quer ver um exemplo? Eu não era cristão ainda, eu frequentava a igreja com meu pai, mas não era crente, e acabava o culto e eu via que meu pai queria ficar ali conversando com as pessoas, com os irmãos, e eu queria voltar para casa, desesperadamente. Por quê? Porque eu gostava de um programa de comédia que passava naquela época. Eu não era crente, hein? É um programa chamado... deixa aqui nos comentários
Qual era o nome desse programa? Era um programa muito popular. Quem acertar o programa vai ganhar... Vai ganhar nada não, só um like aí mesmo. Então, tá vendo como que o programa de TV que eu gostava, ele me distanciava do convívio com outras pessoas ali na igreja. Então hoje, por conta de um jogo na TV, o homem às vezes prefere ficar em casa a sair com os amigos e às vezes até com a família. A família, então, enfim, então, toda essa facilidade do entretenimento, das mídias, e geralmente esses entretenimentos são solitários, tudo isso tem nos distanciado das pessoas. Antigamente, como era o entretenimento? Era difícil ter o entretenimento sozinho. As pessoas então não tinham TV. Elas faziam o quê? Elas cantavam, elas dançavam, elas contavam contos. Os contos de fadas, como estes aqui, que eu tenho aqui na minha livraria, e que são ótimos, por sinal. Era assim, quer dizer, antes mesmo não era em livro, tá? Por isso que é conto, a tradição era oral, não havia, né? A literatura, ter assim as coisas em escritos era muito caro, né? Mas enfim, as pessoas tinham, então, se quisessem ter entretenimento, elas precisavam se relacionar. Então veja bem, quando os pais se isolam, eles acabam também isolando seus filhos. Como hoje a sociedade é muito individualista, os homens são muito individualistas, estão muito presos em casa. Obviamente, eles fazem com que os seus filhos também estejam assim. É impressionante como até a ideia, né, dos apartamentos é uma coisa assim, que você está um do lado do outro, muito próximo do outro, e ao mesmo tempo você não conhece ninguém. Olha como que é a sociedade hoje. Então, é muito isolada. Nesse sentido, as crianças acabam ficando isoladas também. Aí vem, mais uma vez, o pai fica desesperado e o pai tem que brincar e às vezes acaba tendo que brincar muito mesmo com a criança, porque a criança está completamente isolada. Terceiro motivo, que os pais colocam uma brincadeira com os filhos como algo assim, o suprassumo da educação. Porque os pais muitas vezes pensam que são os coleguinhas de seus filhos. Eles pensam mesmo que brincar com os filhos irá trazer mais conexão com as crianças. Isso é a coisa mais importante. E se esquecem que, olha, brincar faz parte, eu já vou falar sobre isso, mas é importante. É importante que os pais se lembrem, olha, isso não é de fato aquilo que vai fazer com que o seu filho te respeite. O fato de que você brincou com ele. Não é. Pelo contrário, é o fato de você ser firme e até manter uma certa distância. A gente é próximo do filho, nossos filhos podem chegar a nós, mas ao mesmo tempo, eles sabem que há um respeito, que há ali uma área em que eles precisam respeitar, porque somos seus pais. Então nós não somos coleguinhas dos filhos. E por mais que a gente brinque com os nossos filhos, nenhuma brincadeira que a gente faz com eles vai ser comparado com a brincadeira que eles têm com os coleguinhas deles, com os irmãos. Eles preferem muito mais brincar com colegas e com irmãos do que com os pais. Primeiro porque a gente já vai começando a ficar velho, né? É ou não é? A gente começa a doer tudo, a gente não tem paciência o bastante. A gente brinca um pouco, já não aguenta mais. Com as crianças não, eles brincam e brincam e brincam e o tempo não passa. Como eu disse, eu brinco com os meus filhos e eu amo fazer isso. Claro, não consigo fazer o tanto que eles gostam, né? Porque por eles a gente fica o dia inteiro. Eles também gostam, mas não se compara com a diversão que eles têm ao brincar entre eles mesmos e com os amiguinhos da igreja. O meu filho, por exemplo, o Daniel. O Daniel tem 14 anos, vai fazer 15 anos. Mas a minha segunda filha tem 7. Isso aí tem a ver com o meu pecado, essa distância tão grande aí entre filhos, aí, o feminismo. Aceitei essa mentira. Mas enfim, 14 anos e a minha segunda tem 7. O Daniel, 14, minha segunda filha tem 7 anos. E eu lembro quando... E eu não queria ter mais nenhum filho, só ia... Por isso que essa distância aí, mas aí eu, ao ler a Bíblia, me converti, né? E vi que aquilo era errado. Enfim... Eu tive a minha segunda filha, 7 anos de diferença. Quando o Daniel tinha lá 8, 9 anos, alguma coisa assim, então a minha filha tinha 1 aninho, 2 aninhos, eu nunca me esqueço dessa cena. Eu brincava com a minha filha, ela pequenininha, mas eu me lembro do meu filho brincando com ela. E eu nunca a fiz rir como o meu filho fez. E eu lembro que eu me senti uma culpa profunda, né, que eu privei o meu filho de um companheiro, uma companheirinha, um irmão. Então assim, por mais que eu brincasse, eu nunca fiz a minha filha rir como o meu filho fez. Ou então quando nós vamos para a igreja, para casa de alguém, em que haverá amiguinhos lá, vamos viajar, e aí amiguinhos também estarão, amiguinhos dos meus filhos, eles ficam excitados, assim, o negócio... ficam eufóricos. Por quê? Eles gostam de brincar comigo, eles pedem até, mas não é igual
quando eles brincam com os amiguinhos. Portanto, pais, vamos lá. Então aqui é claro que não é uma pregação contra os pais brincarem com seus filhos. Mas lembrem-se, isso nem de longe é a coisa mais importante. Tem sim a sua importância, como por exemplo, né, pega lá, eu me lembro eu brincando com meu pai de lutinha. É claro que isso cria memórias em nós, então claro, tem o seu valor. Mas lembre-se, pais, o que a Bíblia realmente fala, o que é de fato mais importante? Primeiro, que o pai seja provedor. Segundo, que o pai venha prover segurança, não apenas provisão financeira, mas segurança. Pai, você é autoridade sobre os seus filhos. Enfim, essas coisas, né, que vão entrando na igreja, essa supervalorização de coisas que até têm o seu valor, que no caso brincar com os filhos tem o seu valor, mas hipervalorizar isso, essas coisas tem muito a ver com essa pedagogia moderna que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu falo mais sobre isso no meu curso de Criação de Filhos, como que a gente vai se distanciando sem perceber da palavra de Deus. Então, pais, lembrem-se daquilo que Deus ordenou a vocês. Ensinem a palavra de Deus aos seus filhos. Vocês devem ser provedor de alimento, de segurança, vocês são autoridade sobre os seus filhos e devem levar os seus filhos a obedecerem a palavra de Deus, a obedecerem vocês, pais, porque vocês estão obedecendo a palavra de Deus, espero. E em relação às brincadeiras, é óbvio, brinquem sim com seus filhos, mas lembrem-se, tenham mais filhos, esforcem-se para ter uma vida mais comunitária, frequente uma igreja, vá à casa de seus amigos, faça churrasco e abra sua casa para um churrasco, para um miojo que seja, mas convide pessoas e pessoas que têm filhos para estarem com seus filhos. A melhor brincadeira que eles vão ter é com os seus outros filhos e com outras crianças e, obviamente, também brinquem com seus filhos, mas se lembrem, nem de longe, isso é a coisa mais importante. Tem sim o seu valor, mas há coisas mais importantes do que isso. E aí, concorda ou discorda? Não tem problema, se discordar, deixa um comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.